Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Eu vim falar com Deus. Aleluia! Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus. Bom dia, muito bom dia especial. Tudo bom com vocês? Pastora Mônica Terrigno, aqui diretamente da Igreja Internacional da Graça de Deus de Nova Iguaçu 1. Olha, que imenso prazer estar recebendo todos vocês aí, né? Eu aqui da igreja, você aí da sua casa. Sejam muito bem-vindos a essa live, muito bem-vindos a essa mensagem que, através do Espírito Santo de Deus, certamente Ele vai falar ao seu coração. Fique ligadinho, tema da nossa mensagem: tu me amas? Não é pastora não, eu sei que tu me ama. Não, você ama o Senhor, você ama a Jesus, você ama a Deus. Pois é, nós vamos falar sobre isso hoje e a necessidade de você buscar ser um apacentador, de você buscar a nutrir, a dar alimento para o teu rebanho. Pastora Mônica, quem é o meu rebanho? O seu rebanho é a sua casa, é a sua família, é assim mesmo, né? Você precisa ser sustentado por um pastor, você precisa ser alimentado, você precisa comer bem para não passar mal, para não ter queda de pressão, para não viver por aí, né, tonteado aí, né, meio que sem norte. Ah, pastora, tô tonta. Ah, pastora, eu tô meio tonto. Mas por quê? Ah, eu não tenho me alimentado, eu tô fraco. Pois é, a mesma coisa no mundo espiritual. Quantas pessoas andam fracas por não ter comida, alimento, por não conseguir nutrir a si mesma, né? Bem como toda a sua casa, sua família. Ora, nós vamos falar aqui então de algo muito conhecido, mas isso é só para dar um início, né? Porque na verdade a nossa mensagem ela vai estar toda fundamentada em primeira epístola de Pedro. Então nós vamos iniciar aqui em Evangelho de João 21, só para você lembrar que Pedro foi um apacentador, né? Era algo que Deus cobrou de Pedro. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pela terceira vez, a Bíblia fala aqui no 17, disse-lhe pela terceira vez Jesus a Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. É fundamental que nós venhamos a ter essa interpretação ainda nos dias de hoje, que devemos nos tornar apacentadores, né? Quem é aquele que apacenta? Não, eu vou levar essa pessoa ao pasto para ser nutrida, para comer ali, né, do alimento, para ser satisfeita daquela comida. Ou seja, o Espírito de Deus, ele está à procura de alguém que se coloque na brecha, daqueles que se coloquem na brecha em favor da casa, em favor dos filhos, do marido, da esposa. Às vezes você se questiona, puxa, lá em casa só eu que sou evangélica, só eu que busco na minha casa. Olha, glória a Deus pela sua vida, né? Pelo menos tem alguém que vai se colocar na brecha por toda a sua família, sua casa. Já lá no livro, vamos dar um pulinho aqui, em Êxodo 3, espera só um pouquinho. Êxodo capítulo 3, é só uma introdução, que daqui a pouquinho a gente vai lá para Pedro. Já que no Êxodo 3 você vai ver também um outro exemplo, a Bíblia falando de Moisés. Olha o que fala aqui, Êxodo 3, verso 1. Ele fala assim, ó, e apacentava, tá em caixa alta, tudo em caixa alta, coisa linda, né? Moisés, o rebanho de Jetro. Quem era Jetro? O sogro de Moisés. A Bíblia diz, né? Sacerdote em Midian, e levou o rebanho
atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Ou seja, o próprio Moisés, né? Vamos dizer que ele foi um apacentador também. A Bíblia fala que ele, né, Moisés, apacentou o rebanho de Jetro. Ô Moisés, você é o Moisés na sua casa. Você é o libertador da sua casa, a libertadora da sua família. É com você mesmo que eu estou falando aqui nesta manhã. Nós devemos levar a nossa família, o nosso rebanho, né? Para quê? Para ser sustentado, alimentado. Então, e cabe a mim, a você que está me ouvindo agora, cabe a nós essa obrigação. Qual é a minha obrigação, pastora Mônica? Levar o rebanho, toda a sua família, né, que são as ovelhas, o rebanho. Para quê, pastora? Para ser alimentado. Precisamos a doutriná-los, ensinar o caminho. A Bíblia diz, né? Devemos pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Devemos falar do amor de Deus, o ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado vai ser salvo até, pessoal, diz a palavra. Quem não crê, infelizmente, será condenado. Mas você observa que não só, né, o Pedro, o próprio Jesus, ele trouxe essa obrigação a Pedro. Pedro, se tu me amas mesmo, conforme você diz que me ama, e para qualquer pessoa, né? Se alguém chegar para você e falar assim, você ama Jesus? A sua interpretação é, eu amo as almas. Né? Quem ama a alma, né? Quem ama e se dedica às almas, ela tem amor a Jesus. Pedro, tu me amas? Então, se você diz que me ama, vai cuidar das minhas ovelhas? Vai apacentar as minhas ovelhas? A Bíblia não fala? Ô pastor, procura saber o estado das suas ovelhas? Ou seja, nós, né, somos pastores da nossa casa. Você é um pastor na sua casa. A palavra tem chegado ao seu coração. A palavra tem chegado até você. Para quê? Para que você também venha a ser sustentado. E através dessa substância, desse alimento, dessa comida, você possa sustentar toda a sua família. O homem, ele é mantedor, né? É aquele que leva o suprimento, é aquele que mantém a casa, levando o arroz, o feijão, o macarrão, né? Ele mantém a casa ali, levando a comida, né, para o físico, para o teu corpo físico. Mas há, né, aqueles que são mantedores espirituais. Eles mantêm tanto a casa, né, de uma forma fisicamente falando, né, leva o sustento, a comida, né, para o corpo humano, para o físico da pessoa, mas também ele é um apacentador de ovelha. Ele leva a boa palavra, ele reúne os filhos quando ele está na mesa, né, almoçando, jantando, ele ali dá todas as instruções. Meu filho, vamos agradecer a Deus pelo alimento? Pai, em nome de Jesus, santificamos o nosso alimento. Pai, obrigada, ó Deus, pelo pão na mesa. Obrigada, meu Pai, pela comida que estamos comendo, pela bebida que estamos bebendo, né? E você consagra a água, o suco, o alimento a Deus. Isso é ensinamento, né? Isso é ensinamento. A mesma coisa quando faz com as compras, quando chegam dentro da sua casa, você santifica a compra, né, a Deus e fala, Senhor, santifica, meu Pai. Separa de todo mal. Eu ouvi falar uma vez, né? Uma pessoa me contou essa história. Na verdade, é uma história real. Que uma esposa de um pastor, ela comeu um determinado alimento enlatado e aquilo ficou dentro do estômago, né? Dentro do estômago, e ela passando mal durante muitos meses. E aquilo ali dentro do estômago, dentro do organismo, e ela passando mal, sentindo mal. Um belo dia, o esposo, homem de Deus, começou a pedir a Deus direção. Meu Deus, o que é isso? Minha mulher já passou pelo médico, minha mulher já tomou um medicamento, minha mulher já fez a oração da fé, que a Bíblia diz salvará o doente. Meu Deus, o que eu devo fazer? Um belo dia fez ali um jejum, Deus então revelou a ele, porque a Bíblia diz que não há nada encoberto que não seja descoberto, nem oculto que não seja revelado. E ali, né, ele conta que ele então teve o direcionamento de Deus, fez uma oração de imposição de mãos e aquela esposa vomitou tudo. No momento que ela vomitou, ela colocou exatamente um enlatado que ela tinha comido, né, algo do enlatado para fora, e ela lembrou, eu comi isso aqui. Ah, consagrou? Não consagrou. Às vezes passa batido, né?
fazemos aquela compra, às vezes a pessoa às vezes nem lava, né? E já sai tocando no armário. Ou seja, lave, né? Levando para o lado espiritual, tire a sujeira, ore a Deus, consagre a Deus os alimentos. Não sei nem porque eu estou falando isso, né? Estou falando de apacentar a ovelha, mas isso também é apacentar. É você ter zelo pelos alimentos, ter zelo pela família, ter zelo por tudo aquilo que a família, né, ingere, pelo que ela come, pelo que ela veste, pelo que ela calça, até o que é comprado para dentro da tua casa, você deve consagrar a Deus. Você apacentar também, não só levar a palavra, mas o ensinamento, ser bom exemplo e dar bom exemplo, né? Não é falar, o negócio está apertado, eu acho que eu vou contratar uma pessoa para colocar, né, um gato ali. Não, isso é furtar a energia, não vai fazer isso não. Mas eu acho que eu vou jogar com a sorte, essa noite eu sonhei com galo, vai dar galo na cabeça. Não, você vai ter problema de cabeça, é dor de cabeça que você vai ter. Não tem nada que fazer apostas, né, nada de negócio de jogatina, nada de bicho, nada disso, pessoal, nada disso. Negócio de espada de São Jorge na entrada do corredor, né, do portão, da porta, para trazer ou atrair alguma coisa, ou cortar, né, os maus fluidos. Quem corta o arco e quebra a lança é Jesus, é o nome de Jesus. Ou seja, apacentar é isso, é levar a palavra, é sustentar, é nutrir, é ensinar, é doutrinar, é aconselhar, é dar-lhe discernimento, dar direcionamento, dar-lhe, né, a visão, entregar-lhe para a pessoa o que ela não sabe, né? Às vezes a pessoa ela está ali com os sentidos dela, a mentalidade dela, né, é entenebrecida. Pastor, eu não tenho entendimento, eu não compreendo essas coisas. Então tem que haver quem pregue. Como crerão se não há quem pregue? Tem que ter o pastor. Você é o pastor na sua casa. Você é o pastor dentro no meio da sua família. É você que é boca de Deus lá dentro. Ou seja, né, espiritualmente falando, aquilo que você aprende dentro do templo, na igreja, através da minha vida, né? Você vem à igreja, aprende a palavra, recebe a palavra. Pastor, o que devo fazer? Levar essa palavra para dentro de casa. Levar esse exemplo para dentro da sua casa. É exatamente assim. Ou seja, não deixar a amargura, o ódio, a raiva, o rancor, a incredulidade, o desânimo, a falta de fé. Não deixar com que as pessoas compreendam que, porque está doente, é natural, não é normal. Não é normal. Jesus, a Bíblia Sagrada diz que verdadeiramente ele já levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fostes sarados. Você já está sarado, você pela fé já é curado. Pastora, mas a dor continua. Pela fé já está curado. Temos que continuar lutando contra esse problema, contra esse mal. Por quê? Porque senão o negócio, né, acaba ficando cada vez mais grave, cada vez pior. Então nós temos que ter essa direção, né? Meu Deus, é a tua palavra e o Senhor vela sobre ela para a cumprir, e vai cumprir essa palavra na minha vida. Ou seja, isso é momento de apacentar. Hoje vivemos um tempo que é momento de oração, é momento de renúncia, é momento da gente estar ali firmado com a presença de Deus, buscar mais a Deus em oração, enquanto se pode achar, né? O livro de Isaías, se eu não me engano, ele vai até comentar sobre isso. Deixa eu puxar aqui bem rapidinho, Isaías, nós vamos entrar na nossa mensagem ainda. Eu estou sendo usada por Deus aqui, estou deixando Deus usar a minha boca, a minha língua, é isso mesmo. Isaías 55, a Bíblia fala aqui, versículo de número 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ou seja, invoque ele agora. A Bíblia diz, invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ou seja, invoque ele agora. Você está perto dele? Invoque a ele, né? Chame a presença dele. Não paga nada, não precisa pagar promessa, não tem que acender vela, não tem que ficar rezando aí, né? 20 Pai Nosso, 10 Ave Maria, não, nada disso. O que você tem que fazer é deixar o espírito da religião e vir para a palavra. Ele é a palavra, ele é Jesus, e ele é quem vai fazer todas as coisas na tua vida. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Ele vai cumprir o que ele prometeu, ele vai cumprir o que ele está falando a você agora, ele vai manifestar o poder dele. Louvado seja o nome do Senhor, que ele sempre nos dá o escape e nos garante a vitória.
sobre todas as coisas que você tem passado, enfrentado, tem vivido. Ele diz, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou primeiro. Deus lhe ama, Ele quer a tua vitória, o teu benefício, Ele quer o teu bem. Olha o que diz, agora nós vamos entrar na mensagem. Vamos lá, olha o que diz aqui, primeira epístola universal de Pedro. Vamos lá agora, primeira epístola universal de Pedro, capítulo é o 5, vai falar sobre o apacentar. Vimos aí que Moisés apacentava o rebanho, né, de Jetro. Vimos também que Pedro foi ali, né, chamado à responsabilidade, né, de poder estar apacentando as ovelhas de Jesus. Davi apacentava também o seu rebanho, ou seja, temos que também ser apacentadores. E aqui no 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 2, a Bíblia vai iniciar declarando: apacentai o rebanho de Deus. Aonde está? Ele está entre vós. Olha aí que bonito, ó. Tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Vamos passo a passo. Primeiro ele diz, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, apacentai. Pastora Mônica, o que é apacentar? É sustentar, é nutrir, é dar de comer, né? É levar a pessoa a ser alimentada. Então Pedro está dando aqui uma grande revelação. Apacentai, ou seja, leve ao pasto, né? Dê de comer, sustente, venha nutrir as pessoas que estão à sua volta, sejam elas da família, sejam elas do grupo de amigos, grupo de trabalho, né? Apacente o rebanho de Deus. Ele está dizendo aqui que está entre vós, tendo cuidado dele. Então nós temos que cuidar desse rebanho. Eu não posso me desfazer, eu não posso destratar, eu não posso ignorar, eu tenho que ter zelo pelo rebanho. Ô Pedro, tu me amas mesmo? Sim, Senhor, amo, né? Primeiro nem falou Pedro, falou Simão, né? Simão, quando ele estava meio boladinho, chateadinho, né? Meio chateado, ele chamava o Pedro de Simão, né? Simão Barjonas. Tu me ama? Amo. Ama? Amo. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Se tu me amas mesmo, eu quero você cuidando. Não é desprezando, ignorando, destratando, maltratando, né? Ou pisando. Tem gente que quer pisar uns nos outros, né? Não, Deus está falando, olha, apacenta, hein? Apacenta o rebanho que nem nosso é de Deus. Ele entrega o rebanho e você cuida. Ele dá o rebanho e você sustenta. Ele dá o rebanho e você apacenta. Eu sou apacentadora de rebanhos, de ovelhas. Eu estou aqui, né, apacentando, dando comida a você agora que me assiste aí do outro lado. E ele está dizendo aqui para nós, né? Tendo cuidado dele, eu espero que eu esteja cuidando de você e que você assim também cuide dos seus, né? E a Bíblia diz, o que não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que o infiel. E ele continua declarando, tendo cuidado dele, não por força, ou seja, né? Não pode ser uma obrigação, não, eu vou fazer de todo o meu coração. Eu vou fazer porque eu amo cuidar, eu amo tratar, eu tenho zelo, né? Eu gosto de fazer o que eu faço. Maravilha de Deus. Ele está dizendo, não por força, não pode ser por força. Não pode. Precisa ser de todo o coração, com toda a tua alma, né? Com todo o teu fôlego. Não pode haver essa força, essa obrigação. Não faça por obrigação. Mas, como eu devo fazer, pastora Mônica? Voluntariamente. Ele está dizendo, quando você for fazer, né, cuidar do rebanho, não cuide por força, não cuide por obrigação, cuide de forma voluntariamente. Ele está dizendo aqui, ou seja, de boa vontade, cuide por amor. E ele continua, nem por torpe ganância. Tem gente que faz por interesse. Eu vou cuidar porque fulano vai me abençoar. Eu vou fazer por ele
por ela, porque, né, ela é assim, ela é assado, e ela vai, né, daqui a pouco ela pode reconhecer e pode me abençoar. Faça de coração, como aquela mulher apacentou lá, né, o Eliseu. A Bíblia diz que ela dava de comer o pão, ela apacentou, ela sustentou Eliseu, deu pão para Eliseu, sem interesses, sem interesse algum. A Bíblia chega a dizer que ela ainda preparou a cama, a mesa, o quarto, o candeeiro. Olha, ela deu muito mais do que o pão, ou seja, sem interesse. Mas o que ela ganhou em troca? Ganhou uma bênção. Ela ganhou o filho, né? Ela engravidou, teve o filho ali nos seus braços, depois ainda teve o seu milagre. Olha que coisa linda! Filho morto, e a Bíblia fala que o próprio Eliseu ressuscitou após o menino ter espirrado 7 vezes. Parece como se saísse dali 7 espíritos, né? 7 demônios. E o menino, após aqueles espirros, ele foi curado, ele foi liberto, ele voltou a si, ele reviveu, né? E o próprio marido, né? Você vê que a questão é tão forte, ainda pergunta para ela porque viu no semblante dela algo diferente. Ô Sulamita, tá tudo bem? Ela respondeu, vai tudo bem. E é assim que nós devemos apacentar, é assim que nós devemos sustentar a nossa fé, declarando boas palavras, tendo ali um bom argumento, tendo ali uma palavra erudita, tendo ali uma palavra firme e forte, uma palavra que apacente, uma palavra que traga vida para a ovelha, não a morte. Não é falar para a ovelha, tu não presta, tu não vale nada, é dizer para ela, tu tem valor. Você tem valor, você é uma bênção, você é uma pessoa abençoada para a glória de Deus. E ele diz aqui, ó, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, sem interesse, sem ganância, mas de ânimo pronto, ou seja, né, uma motivação pura, uma alegria interior e exterior, que todos possam ver que eu tenho prazer de fazer o que eu faço, que eu tenho prazer de cuidar, que eu tenho prazer de velar, e nós temos que ter esse prazer. O prazer de tratar da alma, o prazer de cuidar das ovelhas, o prazer de se aliançar a ela, de apoiar ela espiritualmente, de ser um apoio aéreo. Não importa se eu estou no Rio de Janeiro e a pessoa no estado de São Paulo, então um apoio aéreo. Eu daqui, a pessoa lá do outro estado, mas estamos apoiando uns aos outros. É momento de você apoiar. É momento de você lutar pelo Brasil, lutar pelo estado do Rio em oração, lutar pelos da sua casa, lutar pelos da sua família. É momento disso, é momento de nós nos envolvermos, né? E estarmos atrelados entre si, né? No mesmo propósito, na mesma fé, no mesmo espírito, no mesmo batismo e servindo ao mesmo rebanho, aonde, né, devemos ter o pastor, o sumo pastor real, que é o próprio Jesus Cristo. Ele vai dizer aqui, ó, versículo 3, nem como tendo, nós não devemos apacentar o rebanho, tendo domínio sobre a herança de Deus. Não, eu não tenho que ter domínio, né? Aquele espírito de autoritarismo, né? De autoridade, aquele espírito ali de chefia, né? Do poderio, né? Porque eu tenho poder sobre a tua vida. Não, ninguém tem poder sobre nós, a não ser o nome de Jesus. Por quê, pastora? Porque poder só há no nome de Jesus. E ele diz aqui, 3, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, a herança é de Deus, tá? Os discípulos são herança, né? Os filhos são herança de Deus, o ser humano é uma herança do Senhor, ele pagou alto e bom preço, somos propriedade peculiar, é herança de Cristo, né? E ele diz aqui, ó, mas servindo, como é que nós devemos servir? De exemplo ao rebanho. Então você que é apacentador, né, do rebanho, você deve ser exemplo, você deve ser modelo para essas pessoas, né? Você deve servir de espelho. A verdade é essa. Pastora, eu não tenho sido um bom exemplo. Eu ainda estou preso aos xingamentos, eu ainda estou preso à prostituição, ao adultério, ainda estou preso ao vício do cigarro, da bebedice, eu ainda estou preso à jogatina, à mentira, à falsidade, eu ainda estou preso, né, a coisas absurdas dentro de mim, critérios que eu interpreto que são contrários à palavra do Senhor, né? Eu sou uma pessoa ainda que eu não consigo entender determinadas coisas,
eu não compreendo, eu ainda não sou aquela pessoa que resiste à palavra, né? Então, venha compreender o que está sendo ministrado aqui. Olha o que o livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 3, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, de modelo, de espelho. Que mais? 4. E quando aparecer, porque ele vai aparecer, quem é que vai surgir, pastora? O sumo pastor, né? O verdadeiro e único pastor das ovelhas. Alcançareis a incorruptível coroa de glória. Ou seja, há uma coroa que ela é incorruptível, não se corrompe. E ele está dizendo para nós, ele vai aparecer. O sumo pastor vai aparecer e o que diz aí? Alcançareis a incorruptível coroa. É isso que tem aguardado, né? É isso que está nos aguardando aí. 5. Semelhantemente, vós, os jovens, sede sujeito aos anciãos, aos mais velhos, né? Aos mais experientes. E sede todos sujeitos uns aos outros. Às vezes a pessoa só gosta que alguém se sujeite a ela, mas ela não gosta de se sujeitar a ninguém. Ela acha que isso é humilhação, né? Não, aqui só eu falo, só eu mando, só eu sei o que eu estou falando. Não, eu não aceito conselho de ninguém. Pastora, segundo o conselho de Deus, você deve aceitar, né? Não do ímpio, mas o de Deus. Salmos 1 fala sobre o conselho do ímpio e o conselho, né, de Deus. Fique sempre com o de Deus. Sede todos sujeitos uns aos outros, ou seja, né, na obediência, no temor, no respeito, isso é importante. E revestivos, seja revestido de humildade, seja uma pessoa simples, humilde, né? Ele diz aqui, por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, ao orgulhoso, ao arrogante, ao prepotente, ao altivo, né? Ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Ele dá graça àquela pessoa que ela é tranquila, modesta, mansa, ela é simples, ela é humilde. A essa pessoa, Deus, ele está falando aqui, né? A ele tem a graça. Aos humildes, Deus dá graça. Aos soberbos, ele abate, né? Ele resiste à soberbice das pessoas, aquela que acha que é melhor do que a outra, que o que ela tem é melhor, que onde ela chegou é porque ela é melhor, porque ela merece, porque ela sabe falar melhor, porque ela tem o melhor carro, ela tem a melhor família, ela tem o melhor imóvel, ela tem a melhor casa, no ministério é o melhor, o pastor dela é o melhor. Meu irmão, melhor é Jesus Cristo. Melhor é o Senhor. Ele é o melhor de tudo. Jesus é o melhor. Ele é o melhor. Ô mestre, né? Não me chames de bom. Bom, só há um, que é Deus. O próprio Filho, né? Jesus falou isso, né? Bom, só há um, que é Deus. Amigo, não há um bom, né? A Bíblia fala que o coração do homem, ele é perverso, ele é mau. Quem o conhecerá? Bom, só um, que é Deus. Deus é bom. E as suas misericórdias, meu irmão, dura para sempre. Que essa bondade dele, né, recaia sobre a tua vida, recaia sobre a tua casa, recaia sobre tudo aquilo que te pertence. 7. Lançando sobre ele. Eu pulei o 6, deixa eu ler o 6 aqui. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Se é para se humilhar, se humilhe debaixo da potente mão de Deus. E ele diz aqui, para quê? Para que a seu tempo, existe um tempo para exaltação. Você se humilha hoje, existe o tempo de exaltação. Fique em paz, porque logo, logo, os humilhados, né, em Deus, aquele que se humilha diante de Deus, será exaltado. Não é para se humilhar para o homem, é para Deus, ok? É para Deus. A Bíblia fala, humilhados, pois, debaixo da potente, não é mão do chefe, não é mão do ser humano, é humilhados debaixo da potente mão de Deus. Para quê? Para que a seu tempo vos exalte. 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê, pastora? Porque ele tem cuidado de vós. Ele conhece as suas necessidades. Ele tem cuidado de você. Às vezes você observa, né, e não se dá conta de que ele tem cuidado de você. Mas ele está cuidando. Você tem noção disso, né? Ele está dizendo, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, ele tem sentido todas as suas dores.
Ele tem sentido o seu gemido de dor, de sofrimento. Ele tem sentido aquilo que você tem passado, enfrentado, vivido, né? Ele sente. E quando ele chega a sentir a sua dor, ele vem e lhe dá a vitória, lhe tira do poço, lhe tira ali, né, do sofrimento, da tormenta, da angústia, da tribulação, da dificuldade. Ele tira você daquela angústia, ele tira, né? Ele não lhe deixa ali. Então ele está dizendo assim, ó, lance sobre mim toda a tua ansiedade. A Bíblia não fala? Não sejais ansiosos por coisa alguma. Não esteja